Tá bom, Amaury, eu já sei. Perícia grafotécnica é para quem está à procura de uma renda extra, para quem está querendo fazer uma transição de carreira, para quem está à procura de uma nova profissão, e que é também para uma pessoa que tem ensino médio completo. E essa pessoa ela é reconhecida no meio jurídico como um expert, ou também um auxiliar da justiça. Ele também é conhecido como um auxiliar da justiça. Amaury, eu estou muito curioso, porque até o momento eu nunca tinha ouvido falar de perícia judicial. E por que você não sabia? Por quê? Até antes da gente sofrer aquele isolamento social, o ofício do direito, o meio jurídico, tinha um entendimento de não fazer de maneira alguma divulgação nas redes sociais ou por qualquer outro meio das profissões relacionadas ao direito. Então, você não via advogados, por exemplo, falando de marketing jurídico. E hoje é comum nas suas redes sociais você ver gente falando sobre marketing jurídico, produzindo conteúdo de marketing jurídico. Por que isso? Porque o mercado, nos últimos 3 anos, ele se sofisticou. A perícia grafotécnica, ela serve como uma auxiliar da justiça. Esses auxiliares da justiça ajudam juízes e advogados fazendo laudos periciais. Então, para você entender melhor o que é perícia grafotécnica, o juiz, ele não precisa, nem o juiz, nem o advogado, eles, quando estão envolvidos numa causa, dentro de um processo jurídico, eles não precisam de auxiliares da justiça. Eles não precisam de auxiliares da justiça no ofício do direito. E por que isso? Porque para isso eles estudaram. O juiz, inclusive, passou num dos concursos mais difíceis do país, a magistratura. Então, ele não precisa de auxiliar nessa área. Ele domina as leis, ele domina isso daí. Então, ele não precisa disso. Mas, quando um processo que envolve um autor, um réu, o juiz, ele precisa, então, dar direito a essas partes de trazerem provas antecipadas, tanto da linha do autor quanto do réu, tanto da linha de quem faz uma denúncia, um ataque, quanto aquele que se defende dentro de um processo. O juiz precisa dar chance dessas partes produzirem provas antecipadas. E para você entender melhor isso daqui, essa relação aqui, onde entra a perícia grafotécnica nesse caso, a perícia judicial nesse caso, eu vou trazer você para uma analogia. E essa analogia é o seguinte: imagine um clínico geral, imagine um médico clínico geral. Esse médico clínico geral recebe você no consultório dele para fazer uma consulta. Ele te pede vários exames. Você vai, faz os exames e leva de volta nessa consulta com o clínico geral para ele avaliar. E ele avalia lá que você está com o coração ruim. O que esse médico clínico geral vai recomendar que você faça? Que você procure um cardio. Se você fez um exame da coluna e você está com um problema sério na coluna, o que esse clínico geral vai fazer? Vai te indicar um ortopedista, ok? Um ortopedista. Vamos dizer que você está com um problema psicológico, psíquico. Ele vai te indicar o quê? Um psiquiatra, ou um psicólogo, sei lá, certo? Um psiquiatra, um psicólogo, alguma coisa assim. E você está com problema nos rins, o que ele vai te indicar? Um nefro, né? Talvez um nefro, sei lá, um nefrologista. Se eu errar aqui, vocês me perdoam, não é minha expertise, né? Estou só dando um exemplo, trazendo para vocês uma analogia aqui. Então, é isso aí, ok? Isso acontece na área da medicina. Agora, sabendo que isso acontece na área da medicina, presta atenção no que acontece na área jurídica. O juiz, quando é envolvido num processo onde tem um autor e o réu, e esse processo traz alguma situação técnica, e essa situação técnica, ela envolve, por exemplo, algo na construção civil. Na construção civil, raciocina comigo, se o problema é um problema técnico da construção civil, um juiz é obrigado a conhecer isso? Da mesma forma que um clínico geral não é obrigado a saber sobre a fundo especialização
sobre ortopedia, como ele não é obrigado a ser um cardiologista, ele indica alguém expert nessa área. Então, a mesma coisa acontece com o juiz. Quando o problema é, olha, sua construção invadiu o terreno da vizinha, invadiu uma calçada, um ambiente público. Então, essa questão o juiz não domina. Ele vai precisar, então, nomear aqui, ele vai precisar nomear um perito, para que esse perito faça uma avaliação, uma análise, um laudo pericial que ampare tecnicamente esse juiz para que ele possa fazer um julgamento, então, correto dessa situação. Então, do juiz, o juiz vai precisar, já decidiu, porque é uma questão técnica, ele vai precisar de um perito, ok? E isso se estende para uma área médica, por exemplo. Um afastamento médico de um funcionário dentro de uma empresa, né? Onde ele quebrou uma perna. Quem é que dá esse laudo de que ele vai ter que ficar afastado 30, 60, 90 dias? É um ortopedista. Então, este laudo pericial, um ortopedista vai amparar o juiz nessa causa. Vamos lá, um outro problema, um problema veicular. Determinado indivíduo comprou um carro numa concessionária, o carro não funciona. Toda vez que vai ligar o carro não funciona. Então, vai precisar o quê? Um perito na área veicular. Uma batida de trânsito. Problema no trânsito. Quem bateu atrás ou quem deu ré e bateu na frente? Para entender se foi uma batida de quem bateu atrás ou quem deu ré bateu na frente de um outro carro, vai precisar de um perito que possa dar ali um laudo ou sobre funilaria ou sobre mecânica, enfim, é um laudo relacionado à questão veicular. No trânsito, é um perito também da área do trânsito, tá ok? Então, todas essas questões aqui envolvem perícia. E por que, então, essa profissão de perícia existe? Porque o juiz não domina áreas técnicas. E nós, como perito, nós somos conhecidos como auxiliares da justiça, que trabalhamos, agora vem o melhor, para você saber. E o auxiliar da justiça, ele é um profissional autônomo que não precisa prestar concurso, não precisa ser advogado, não precisa ter CNPJ. Tudo é feito no CPF, certo? Ele não precisa ter outra expertise que não seja perícia grafotécnica. Então, portanto, você vai ouvir no mercado muitos profissionais dizendo, não, é bom que você tenha tal, porque o juiz vai te nomear, porque se você tiver isso, mais isso, mais isso, é aí que o juiz vai te nomear. Não, não precisa outra expertise. Você precisa dominar, ser o quê? Um perito, um especialista, e não um generalista. Então, quando você ouvir sobre essa profissão aí no mercado, dizendo assim, olha, você precisa ter um curso de documentoscopia para exercer perícia grafotécnica. Você não precisa ter documentoscopia. Eu vou te explicar o porquê. A perícia grafotécnica, ela cuida de escritas e assinaturas, que está relacionado à escrita. Portanto, a perícia grafotécnica é parte da comunicação do ser humano. Enquanto houver comunicação através da escrita, o ser humano terá pontos controvertidos. Haverá concordância e discordância sobre muitas e múltiplas coisas. Aonde existir uma discordância, procura-se o meio jurídico nas pessoas do advogado, um autor ou um réu. Então, o autor movimenta, o autor move uma ação, um réu é citado sobre essa ação e vai começar a se defender. Com o quê? Com seus advogados. Então, compreendam aqui as partes envolvidas no processo, que é o juiz, o perito do juiz, o autor e o réu, e os seus advogados, representando eles. Então, a perícia grafotécnica, ela diz respeito a escritas e assinaturas. Então, é parte da comunicação do ser humano. E enquanto houver essa comunicação, enquanto o ser humano se comunicar por escrita, então haverá trabalho dentro da perícia grafotécnica. Amaury, por favor, me fale um pouco sobre o mercado. Eu quero entender melhor. E como que está esse mercado? O Serasa Experian, ele divulga todos os anos uma pesquisa
sobre os níveis de fraudes no Brasil. E acreditem vocês ou não, digite aí no Google, você vai ver que o brasileiro sofre a cada 8 segundos uma tentativa de fraude. Então, só de assinaturas, nós já estamos falando aqui de um mercado, por exemplo, do empréstimo consignado não autorizado. É outra pesquisa do Google que você vai fazer. Escreve assim, empréstimo consignado não autorizado, banco tal, banco tal, banco tal. Vai fazendo pesquisa banco por banco. Você vai se assustar o número de processos ajuizados. Passam de 20 milhões à espera de um perito grafotécnico. Esse é o nosso mercado. Um mercado que não para. Um mercado que você vai periciar, por exemplo, pichação em muro, pichação em empresas, nas paredes de empresas, falando mal de diretores, xingando, ofendendo. Você vai pesquisar bilhetes, cartas ameaçadoras, vai pesquisar, por exemplo, fraudes de funcionário em atestado médico. Enfim, você vai encontrar de tudo nesse mercado. Nós estamos falando aqui que a perícia grafotécnica, ela cuida, então, de escritas e assinaturas. E a gente está falando da documentoscopia, e você vai ouvir aí pelo mercado que para ser um bom perito grafotécnico aos olhos de um juiz, você tem que ter o curso de documentoscopia. Isso é nada mais do que uma jogada de marketing para te empurrar um combo de produtos aí no mercado, aonde você, por não conhecer isso aqui que eu estou te explicando, e agora você não vai ser mais vítima disso, você cai nesse combo do mercado. Então, vão te oferecer outros cursos. Por exemplo, o que é mais correlacionado com a perícia grafotécnica, porque os outros não valem nem a pena explicar, porque só o nome já você vai ver que não tem nada a ver com isso aqui que eu te expliquei de escritas e assinaturas, porque é avaliação de bens móveis, uso capião, uma série de outros produtos aí que não tem nada a ver, diz respeito a outras áreas. Mas esse aqui, ó, documentoscopia, ele está correlacionado com a perícia grafotécnica. Mas ele é obrigatório? Não, porque ele é uma outra expertise. Vou te explicar por que ele é outra expertise. Esse aqui, perícia grafotécnica, analisa escritas e assinaturas. Esse daqui, ele analisa a parte física dos documentos, a parte física dos documentos. Qual é a parte física? Que tipo de papel, que mecanismo de segurança que esse papel tem? Ele tem uma marca d'água, ele tem uma tinta fluorescente, ele tem alguma fita de segurança. O que ele tem dentro dele, por exemplo, um RG, um CPF, um passaporte, que, olhando, periciando esse documento e um outro falso, a gente não encontra, por exemplo, as marcas d'água em uma nota de dinheiro, que tipo de papel que é feito a nota de dinheiro, quais os elementos de segurança que estão dentro daquela nota de dinheiro ali, né? naquela cédula de dinheiro que não tem na outra, né? Então, é a parte física, vai entender que tipo de celulose foi feito um papel, que tipo de tinta que foi feito um instrumento escritor, por exemplo, é uma tinta esferográfica, foi um giz, como eu estou escrevendo com giz aqui, foi um carvão, foi um lápis, o que foi escrito? Então, é a parte física, não tem nada a ver com a escrita, né? Mas ela pode chegar e aqui complementar a perícia grafotécnica, mas não no primeiro momento. Então, o juiz, quando ele quer um perito grafotécnico para analisar escritas e assinaturas, ele nomeia um perito grafotécnico para esse trabalho. Quando ele quer avaliar um documento, ele nomeia um perito de documentoscopia. Agora, lá na frente, você fez perícia grafotécnica, que é o que demanda 97% das perícias no Brasil, né? Você, poxa vida, Mauri, e aí, me fala, o que eu faço? Faz primeiro perícia grafotécnica, se você não tem o valor, como eu não tinha quando eu ingressei, você não tem o dinheiro ainda, então você ingressa com perícia grafotécnica e depois você faz como educação continuada, documentoscopia. Não, Mauri, eu estou bem, dá para comprar os dois. Ah, então eu vou comprar os dois, mas é uma decisão tua, e não empurra, e não algo goela abaixo, dizendo, não, você precisa disso aqui, porque se você não pegar isso aqui, você não vai ser nomeado, por enquanto um juiz vai ficar comparando currículos para ver quem é que tem mais expertise para atender ele. Mentira, isso não é verdade. Eu falo para você e provo para você, os mais de 1.600 alunos que eu tenho, e na minha profissão e na profissão da minha esposa, que somos peritos. Te provo que isso aqui não é uma verdade, tá bom? Então, mas que você pode ter esse curso, você pode ter esse curso, porque esse curso é uma extensão curricular. Ele vai te ajudar, sim, a identificar alguns tipos de fraude, por exemplo, que é uma fraude que é de transporte, né? Eu vou falar agora aqui dessa fraude para você. Então, para você entender,
A perícia, então, para você entender, a perícia judicial, que é a perícia que, quando a gente fala, então, quando eu falei lá para vocês do clínico geral, quem está no meio aqui do meio jurídico é a perícia judicial. Quem está no meio aqui, que é o clínico geral da área jurídica, é a perícia judicial. Só para você entender bem isso, quem é o centro de tudo é a perícia judicial. É ela que distribui para as outras expertises que nós falamos aqui, que são essas expertises aqui, ó, e outras mais. Agora, para você entender, dentro da perícia grafotécnica, o que um perito grafotécnico faz, você vai entender assim, ó, que o perito grafotécnico, ele trabalha na técnica e ciência da grafocinética. Então, aqui, apesar desse nome complicado, diz respeito a mais ou menos 18 exames que um perito aplica numa assinatura questionada em comparação com uma assinatura natural, para ver se nessa comparação encontra-se autenticidade ou não dessa assinatura, tá certo? Então, são mais ou menos 18 exames. Quais são eles, Amaury? Vou dar alguns para vocês aqui, por exemplo. Inclinação axial. Nossa, Amaury, o que é isso? Inclinação axial. Se eu escrevesse um L assim, você entender que ele está inclinado para a direita, você ia entender que ele está inclinado para a direita. Isso é uma inclinação axial, tá certo? Um comportamento de pauta. O que é isso, Amaury? Aqui está uma linha de pauta imaginária. Eu escrevi acima da linha de pauta. Tem gente que escreve em cima da linha de pauta, tem gente que escreve abaixo e tem gente que escreve de forma sinuosa. Então, é um comportamento de pauta. Esses são alguns exames. Nós temos 18. Não é o caso de eu te falar todos aqui, mas para você saber. E nós temos alguns tipos, né, dentro da ciência, alguns tipos de falsificação, que eu vou falar algum para você aqui. Por exemplo, nós temos a imitação servil. Que tipo de falsificação é essa? É aquela que o falsificador coloca um documento seu e com outro papel ele vai copiando. Essa imitação servil, o perito é capaz de identificar que foi copiada, que foi imitada através de vários individualizadores da escrita personalíssimos que ficam evidente. Eu tenho uma assinatura que é única, você tem uma assinatura que é única, o fulano e o beltrano, cada um tem a sua assinatura única, e deixamos lá impresso nela o nosso DNA da escrita, aquilo que nós aprendemos na nossa infância e fomos, ao longo da vida, nos desenvolvendo e aperfeiçoando, e virou tão automático que nós já não percebemos mais. Que quem escreve, para que você saiba, quem escreve não é a mão, é o cérebro. O cérebro ele comanda os músculos e os nervos do corpo, dando o dinamismo, a velocidade, a evolução da escrita, as formas. Tudo isso é o cérebro que faz, a mão é só um instrumento. Então, fica muito difícil qualquer falsificador levar em frente uma assinatura e fazer uma réplica daquela que ele está tentando imitar. Tá certo? Então, eu estava dizendo para você como que se mistura a perícia grafotécnica com a documentoscopia. E eu entrei aqui para te fazer essa breve explicação para chegar agora e dizer em que momento que vão parecer duas assinaturas 100% iguais. E isso não acontece. Então, para provar que não acontece, por exemplo, se eu pegar uma letra L em forma, e eu tiver uma outra letra L, e que essa letra L, se eu sobrepor com essa daqui, as duas ficam 100% iguais. Isso não existe na escrita. Nenhum cérebro, nenhum ser humano consegue fazer isso na mesma sentada que ele assinar. Mas isso acontece o quê? Onde entra a documentoscopia para complementar a perícia grafotécnica. Existe um tipo de fraude que a gente conhece por recorte, transporte, que eu vou explicar agora para vocês aqui, rapidamente, para a gente evoluir na nossa aula. Então, existe um tipo de fraude que acontece da seguinte maneira. O falsificador pega um documento da vítima original, onde tem aqui uma assinatura da vítima. Ele vem aqui, nessa assinatura da vítima, e ele recorta isso. E ele quer validar um segundo documento, onde tem tudo escrito lá, mas não tem a assinatura. Então, ele quer validar esse documento, esse falsificador, que não tem assinatura, e a da vítima tem. Então, ele vai pegar aqui para recortar essa assinatura e o documento original da vítima e vai levar para cá. Ele vai fazer o quê? O recorte
e o transporte. Recorte e transporte. Tá, Mauri, e o que tem a ver isso com documentoscopia? Eu vou dizer para você que aqui, se eu, como perito, fui nomeado por um juiz, eu sou o perito juiz, porque esse autor aqui disse que nunca assinou esse documento. Eu nunca assinei esse documento, mas ele está assinado com o empréstimo bancário, está descontando a minha aposentadoria. E esse réu diz, não, ele assinou, está aqui, ó. Eu, perito, se eu avaliar essa assinatura, pegar aqui, ó, se eu pegar assinaturas desse autor, se eu pegar as assinaturas desse autor agora, para me dar 20 assinaturas por aqui, eu vou comparar com essa daqui, com esse segundo documento, que é o falso. Eu vou encontrar divergência ou eu vou encontrar convergência? Eu vou encontrar convergência. Então, eu estaria, se eu fizesse uma análise de perícia grafotécnica com 18 exames aqui, eu estaria encontrando convergência. Eu estaria incriminando um autor que nunca assinou um documento falso, mas que tem a assinatura verdadeira dele aqui. Por quê? Porque alguém recortou de um documento original dele e colou aqui, para enganar o perito. Se o perito não conhecer de documentoscopia nesse momento, então ele não identifica essa fraude. Mas você ensina isso no curso de perícia grafotécnica? Já estou ensinando você aqui, imagina dentro do curso de perícia grafotécnica. Mas, se você tiver o curso de documentoscopia, você não só vai identificar, como você vai saber que tipo de recorte que ele fez, que tipo de papel que era essa assinatura, você vai aprender a avaliar margens, linha de margens, equilíbrio de linhas, você vai aprender a verificar tipologia de letra, tonalização, e tudo isso daí você vai aprender em documentoscopia para poder o quê? Também dar o seu parecer técnico de perícia grafotécnica e de documentoscopia no laudo pericial para qual você foi contratado pelo juiz. Morta essa questão, nós vamos agora para o lado bom da coisa. Como é que eu ganho dinheiro com a perícia grafotécnica, Mauri? Ok, Mauri, você já me convenceu que a perícia grafotécnica é um mercado bacana, a profissão é uma profissão que me desperta o meu senso de justiça, vou ajudar muita gente aí a não cair nisso, né? Você, por exemplo, pode tirar alguém da prisão, como nós vimos recentemente, né? Um jovem sendo libertado da prisão, porque o perito grafotécnico conseguiu demonstrar que não era dele uma escrita a qual estavam incriminando aquele jovem. Passou um ano na cadeia e o perito conseguiu tirar. Então, isso vai ajudar muita gente. Beleza. Como é que eu ganho dinheiro com isso, Amaury? Primeiro de tudo, você tem que tomar a decisão de fazer um curso de perícia grafotécnica, certo? Para se tornar o quê? Um perito grafotécnico. Como que é esse curso? 100% online. Ele é 100% online, ok? Como que eu me capacito? Vendo quase 110 aulas gravadas, de 8 minutos mais ou menos, cada uma. Um aprendizado rápido, simples, que se você tiver de 2 horas por dia, 2 a 3 horas por dia, em 8 dias, 8, 10 dias, você conseguiu consumir todo o conteúdo e te pegar o seu certificado. Esse certificado, ele é válido para você trabalhar, ele é válido para você trabalhar no Brasil todo. Então, você vai poder se inscrever em todos os tribunais do Brasil com o certificado do curso de perícia grafotécnica. Quando você se inscreve nos tribunais, né, a gente te dá toda uma orientação de como você faz para divulgar os seus serviços para o juiz, fazer a sua apresentação para o juiz. Por quê? Porque o juiz tem o perito grafotécnico como braço direito dele. Então, você vai já falar, doutor, estou à disposição do seu tribunal para exercer trabalhos de perícia grafotécnica que irão aí aclarar pontos controvertidos, né, entre a escrita de um autor e de um réu aí. Pronto, acabou. Então, a gente vai te ensinar a fazer isso para o Brasil todo. Imagine que só no Tribunal de São Paulo, na Praça João Mendes, tem mais de 49 varas cíveis, cada uma respondida por um juiz. Então, num único prédio, no centro de São Paulo, tem 40 e poucas varas cíveis. Em Santo Amaro, Santana, que são tribunais grandes, regionais, só daqui de São Paulo, também na média de 30, 32, 20, 26, fora os outros municípios menores que têm as suas varas, 3, 4, 5, 6 varas cíveis. Então, é um universo gigantesco para você de trabalho, só com juízes, ok? E, dentro do nosso curso Segredos da Perícia, nós ensinamos uma metodologia de trabalho aonde, você, além de já ficar exposto a nomeações pelos juízes, você vai poder
até duplicar ou triplicar o número de nomeações com uma técnica que a gente te entrega lá dentro. Agora, por cada nomeação, Amaury, como que o perito é pago? O perito é pago através de honorários periciais. Para cada laudo pericial que você foi convocado por um juiz, nomeado por um juiz, né? Para cada laudo pericial, você ganha, em média, R$ 3.000. Tem juízes que arbitram em 2.800, outros 2.500, mas 3.000. Na média, dá R$ 3.000. Para fazer análise de uma única assinatura, fazendo aqueles 18 exames técnicos que nós falamos, 18, 19 exames técnicos ali que você falou, montando o que nós falamos, montando o laudo pericial e apostando isso. Tudo isso você faz 100% online. Isso aqui você faz dentro da sua casa, 100% online. Então, isso quer dizer que você tem o quê? Liberdade geográfica. Você trabalha a hora que você decidir trabalhar, contanto que você cumpra os prazos do juiz a hora que você quiser trabalhar. Não tem que entrar às 8, sair às 18, fazer nada disso. Tá? Então, você ganha aqui, nesse 100% online, você ganha liberdade de tempo e liberdade geográfica, certo? Então, você tem dois tipos de liberdade aqui. Liberdade de tempo e liberdade geográfica. Por que geográfica, Maurinho? Porque você trabalha de onde você quiser. E agora eu vou te explicar a liberdade financeira, que é a que mais interessa a você aqui, provavelmente, né? Olha só, se você ganha em média R$ 3.000 por cada laudo que você faz, então quer dizer que vezes 4 trabalhos desse no mês, você fez o quê? R$ 12.000. Vamos dizer que para cada laudo, você cumpriu um prazo de 8 horas. Então, vezes 8 horas de trabalho, fazendo as análises, fazendo lá, depois você pega o jeito. Vamos dizer que foi 8 horas de trabalho. Isso aqui já deram 32 horas. Faz as contas de você ganhando R$ 12.000 dividido por 32 horas de trabalho. Então, deu um trabalho de uma semana, que são 44 horas ou 40 horas semanais, como empregado. Né? Agora, Maurício, todo laudo pericial é pago R$ 3.000, e aí eu vou trazer a verdade da história para você aqui, porque para nós aqui interessa que você saiba. Essa é a forma como o mercado propaga a perícia grafotécnica. Essa é a forma como as pessoas te entregam aí o que é perícia grafotécnica no mercado. Explicou até aqui, ele vem aqui e agora vai explicar aqui, olha, que eu vou explicar para vocês. Está vendo o autor? Está vendo o réu? Ele não tem um advogado aqui? Tem. Todo autor e todo réu tem um advogado. Então, eu quero dizer para você o seguinte: quando o juiz nomeia um perito para ter uma prova antecipada a favor dele, juiz, para ele ter uma prova técnica, para ele poder justificar esse trabalho, né? Para ele poder ter um amparo técnico e científico para dar uma sentença, ele abre lá no CPC, no Código de Processo Civil, ele abre uma condição o quê? Código de Processo Civil, o CPC, abre uma condição para o autor, para o réu, de igualdade nesse processo. Dizendo o seguinte, olha, vocês também podem contratar o quê? Um perito para vocês. Vocês também podem contratar um perito para vocês. E sabe por que vocês vão contratar? Porque esse perito ele vai entregar para vocês um laudo pericial também, para ser comparado com o laudo do perito do juiz. E esse perito aqui, ele é um cara que ele trabalha, quando ele trabalha para o juiz, ele é imparcial, ele não pende nem para o autor e nem para o réu, por isso que ele está no meio, junto com o juiz ali, ó. Está no meio, não pende nem para um lado nem para o outro. Mas esse daqui, o perito, que é aqui ele passa a ser conhecido tecnicamente só para diferenciar do perito juiz como assistente técnico dentro do processo, um assistente técnico judicial. Esse assistente técnico ele pode ser parcial. Parcial não quer dizer desonesto, mas quer dizer o quê? Que ele vai pegar todos os pontos, a parcialidade dele quer dizer o seguinte, que ele vai pegar todos os pontos que favorecem o cliente dele e vai evidenciar para levar para o perito, para mostrar para o perito que existem, sim, pontos da defesa aqui do autor, da tese do autor, né, que corroboram com todo esse movimento de abrir uma sentença contra esse réu. O réu, a mesma coisa, vai contratar um assistente técnico, que é um perito também. Só muda o nome para diferenciar dentro do processo do perito juiz. Então, estou reforçando isso aqui para vocês. É um perito normal, que vai entregar também, ao invés de um laudo, chama-se parecer técnico, quando está sendo contratado por um advogado. Tá? Então,
Contratado por um advogado, esse assistente técnico também vai entregar um laudo, um parecer técnico, e ele pode ser parcial. O que ele vai fazer aqui? Ele vai construir, com as evidências de uma defesa, olhando para aquelas assinaturas, aquelas escritas, ele vai construir uma defesa para mostrar para o perito do juiz, mas assim, olha aqui, ó, eu estou me defendendo porque não é verdade o que eles estão falando. Ou eu quero que, quando você fizer o teu laudo, olhe para isso aqui que eu estou mostrando. Então, não há aqui, nesse caso, a parcialidade não está dizendo que você pode ser desonesto. Você tem que ser honesto, mostrando aquilo que ajuda o teu cliente. Perfeito? Diferença disso aqui. Diferença de quando você está nomeado por um juiz e recebe R$3.000 aqui, ó, de honorário, para essa diferença aqui. Aqui é o mesmo pagamento, por cada laudo, R$3.000, ok? Mas qual é a diferença? Aqui você cumpre prazos. Quando você está nomeado por um juiz, você cumpre prazos. Então, precisa coletar padrões, que são as assinaturas dessa pessoa aqui, do autor. Você precisa reunir documentos e aí você vai fazer o seu laudo. Quando você fizer o seu laudo e entregar para o juiz o seu laudo, ele mostra para as partes, abre vistas para as partes, e essas partes têm que se manifestar em 15 dias, se concorda ou não concorda com o teu laudo. Se concordar com o teu laudo, ele manda pagar os seus honorários. Então, presta atenção, você trabalhou para o juiz, você entrou no meio do processo nomeado para o juiz e saiu no meio do processo quando você entregou o laudo pericial. 15 dias para receber os seus honorários. Se alguém contestar, tem mais 5 dias para você mostrar que ele está equivocado naquela contestação, porque você tem certeza do laudo que você fez. E aí, então, o seu pagamento vem depois de 20 dias. Essa é a diferença que vai movimentar esses R$3.000 aqui contra esses R$3.000. Porque esses R$3.000 aqui, uma vez que você negociou com o autor ou com o réu, agora, quando você trabalha para o autor ou para o réu, que a gente chama de perícia extrajudicial, que é a perícia extrajudicial, porque para o juiz você está trabalhando, você é um perito judicial, que eu falei aqui, né? Perícia judicial. Quando você trabalha para o autor ou para o réu, você é extrajudicial. Por quê? Porque quem vai te pagar é quem te contrata, os advogados do autor ou do réu. Então, quando eles te contratam, você vai fazer assim, ó, só que eu trabalho 50% do valor dos meus honorários no pedido e 50% antes de eu entregar o trabalho final para você. Eu te entrego aí no WhatsApp um print do trabalho feito, só de uma parte do trabalho feito, te mostro que já está pronto, e você me faz o Pix da outra parte. Então, de 3 a 4 dias, mais ou menos de 3 a 4 dias, você está colocando dinheiro no bolso. Agora, vamos lá. Existem só essas formas, Amaury, de ganhar dinheiro? Não. É claro que não, porque eu vou te explicar como que você ganha o dinheiro do dia a dia, sem até se preocupar com nomeações, que são aquelas felícias que demoram 15, 20 dias para você receber, sendo que você trabalhando dentro de uma empresa, você recebe depois de 30 dias úteis, né? Depois do quinto dia útil. Então, quando você trabalha como empregado, você trabalha 30 dias e só recebe no quinto dia útil. Não estou falando aqui de receber por 20, 25 dias quando você trabalha com o juiz. Agora eu vou te mostrar como que você ganha de 3 a 4 dias o dinheiro do dia a dia. Então, eu vou te mostrar agora como que você vai chegar a R$12.000 ou até mais por mês. Guarda esse número aqui, ó, R$12.000. Por quê? Se você aprender a técnica que nós ensinamos dentro do curso Segredos da Perícia, que é uma metodologia, protocolo 8X, 8 formas de ganho dentro de uma única profissão. Eu vou te ensinar a trabalhar aqui, ó, nas pessoas do autor e do réu, representados por seus advogados. Então, diferente do que o mercado te apregou aí, da forma que você só trabalha para juiz, nomeado, e fica aquela loucura, aquela ansiedade. Será que eu vou ser nomeado hoje? Será que meus honorários vão cair na conta hoje? Agora, pega papel e caneta na mão, porque eu vou te ensinar o ouro aqui, o ouro. Como é que você vai buscar o seu dinheiro, que na perícia grafotécnica, no primeiro mês, você já vai diferenciar isso. Eu vou fazer até uma cor diferente aqui, para você entender como que você vai se diferenciar dos seus peritos no mercado. Então, eu garanto para você que essa aula eu fiz para você ter a sua oportunidade, e essa oportunidade não será estendida. Essa aula não vai ficar gravada para você ver de novo. Você entrou, viu, é a tua oportunidade. Ou você abraça, ou você perde. Um prazer ter estado aqui com você e poder entregar para você a transformação da tua vida. Agora é com você.